Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Fire Force, seu episódio de número 6, mais conhecido por mim como protagonismo vence qualquer batalha, não é mesmo? Por conta que a gente viu que o Shira não tinha, digamos que, força nenhuma contra uma capitã, sejamos honestos. Em termos de poder, ele pode ser um pirocinético da terceira geração, que nem a Hibana, mas sem experiência ele ia levar uma surra, tanto que ele levou uma surra. Mas existe um protagonismo para isso, não é mesmo? Para vencer batalhas, e nesse caso foi necessário. Para todo caso, vou dizer o que eu achei, como é que foi, o que eu gostei do episódio, por conta que eu particularmente, por mais que eu esteja brincando, falando que tipo, o protagonismo venceu a batalha, foi necessário isso, por conta que para a história, digamos, para a própria personagem, para a Hibana, digamos que para a mentalidade dela mudar, digamos que para ela ver que tem companheiros ao lado dela, que se importam com ela, então eu acredito que foi legal meio que a derrota dela, mas uma coisa é fato, se o Shira realmente quiser ser forte, quiser ser um herói, ele tem que ficar muito poderoso, do nível de um capitão, coisa que ele não é ainda. E eu espero que a obra desenvolva, digamos que um treinamento para ele, porque só ficar, digamos que na desculpa de protagonismo não vai dar sempre. Mas vamos logo falar sobre o episódio de número 6 de Fire Force, mais conhecido como O Herói Salvou a Princesa. Vamos começar falando da cena que eu mais gostei, a cena que eu ri muito, por conta que a gente viu que o Obi, ele tipo desliga, fala: chefe, agora a gente tá indo porque a gente tem que investigar a Quinta Brigada agora, é agora ou nunca. E daí ele desliga lá e tipo ele liga pro Hinawa pra saber como tá a situação. E quando ele fala que ele já estava indo, que ele já conseguiu terminar a parte burocrática, o que acontece? O Hinawa fala que já acabou, tipo, Wari? Como assim que já acabou? Tipo, o Obi ficou tipo com uma pose, caraca, eu demorei tanto ou eles que foram empolgados? Porque tipo, a gente viu que o Obi tem todo um equipamento pra colocar aí, tipo, quando eu vi todo o equipamento mesmo, eu falei, caraca, como que ele consegue colocar tudo isso no corpo dele? Porque a gente já sabia do começo da obra que ele realmente usa várias armas dentro da roupa dele, só que acontece que a gente viu, digamos que agora muito mais detalhado, a gente viu todas as armas que ele leva consigo, e tipo, ter visto isso foi muito engraçado, porque a gente viu que, caraca, ele tá vindo com a pose, agora tô indo pra salvar, pra ajudar. E daí, tipo, não precisou, acabou tudo. Foi muito boa essa parte. Mas vamos falar da batalha agora, meus queridos. A gente sabe que foi protagonismo? A gente sabe, só que todo shonen tem. Quase todo, pra não dizer todo, tipo, 95% dos shounens tem, tipo, que é puro mesmo. Então, tipo, não vamos criticar Fire Force, que é uma obra que está indo muito bem, digamos que por essa batalha. Querendo ou não, todo shounen tem, toda batalha, tipo, que é mega importante, o protagonista ainda não é forte, acontece dele vencer, digamos, por motivos, tipo, injustificáveis. Mas, para todo caso, se fosse dizer algo a mais, eu diria que foi a força de vontade do Shira que fez com que ele continuasse de pé, pois a gente viu que a técnica da Hibana era muito forte. E isso é uma técnica que eu já ressalto logo no vídeo, que eu gostei bastante, pois a gente viu que ela consegue causar a insolação, digamos que, do adversário que ela está enfrentando. Então, o que seria a insolação? A técnica que Hibana utilizou contra Shira nada mais é que causar, digamos que, um calor excessivo no corpo da pessoa, e assim fazendo com que os vasos sanguíneos se dilatem, e assim causa a pressão baixa, ou seja, Shira começou a se sentir tonto, e assim várias vezes foi utilizado dessa técnica, e várias vezes o Shira levou uma surra da Hibana, por conta que ele tentava, digamos, se levantar, ele contra-atacava, só que a técnica já era feita e ele caía no chão. Então vemos que todo momento ele levou, digamos que, esse golpe até, digamos que, metade ou final do episódio, mas eu diria que o que fez com que ele levantasse depois foi a força de vontade dele, foi a força mental, pois esse combate foi um combate mental, eu diria, mais do que um combate físico, pois o motivo de Shira ter se levantado foi graças à sua mentalidade, afinal, fazendo-se acreditar que tudo isso era coisa da sua cabeça, seja palpitações, a tontura, digamos que o tremor que ele estava sentindo, e agarrado na convicção de que ele tem que ser um herói e salvar a princesa que está na frente dele, ele consegue, digamos que, ter uma força de vontade e faz com que o corpo dele consiga se levantar, e foi assim que ele conseguiu no momento final se levantar e conseguiu contra-atacar os golpes da Hibana. Então eu diria que foi a mentalidade dele que fez com que ele conseguisse se levantar de um golpe que tipo era quase impossível. Então, já resumindo, porque eu não vou ficar enrolando vocês, eu acredito que foi legal a batalha, foi uma luta visualmente falando muito bonito, os efeitos especiais arrasaram nesse episódio, mais uma vez, de Fire Force. Então acontece que os golpes que a Hibana fazia sempre eram utilizáveis de flores. A gente viu que tipo aquela Sakura, que é cerejeira que ela fez, ficou muito bonito. Só de ver aquele efeito eu queria falar, caraca, Shira, você merece apanhar um pouco, porque a gente viu que as folhas iam em direção e queimavam, afinal são chamas. Então tipo, foi muito bonito ver essa técnica. O que acontece com o episódio, daí a gente viu que durante a batalha
passado dela, isso eu falo ainda ao longo do vídeo, e a gente viu que ocorreu que a Iris ainda estava tentando falar com a Hibana para fazer com que ela mudasse de ideia. E acontece que ela não ouviu muito, então o Shira teve que realmente se levantar, digamos que utilizar as técnicas dele e derrota a Hibana com um simples soco, fazendo com que ela ficasse inconsciente um pouco e falando que como herói ele vai salvá-la. Então foi, digamos que, a batalha terminada, a vitória do Shira, e a gente viu falar do passado da Hibana agora, por conta que, digamos, é uma parte interessante do episódio e foi a parte, acredito que mais importante, que foi, digamos, como mostrou o que ocorreu na mudança dela. Afinal, a gente viu que ela vivia uma vida meio que pacífica com a Iris, com as outras Shista no convento, e o que acontece é que a gente percebeu que desde pequena ela não era mais devota. Então acontece que após acontecer o incidente dos infernais, ela percebeu que por que ela ficou viva, por que ela não virou infernal, por que ela não se queimou, sendo que tinha outras companheiras que eram muito mais devotas delas e que acabaram morrendo e ela ainda ficou viva. Então ela começou a se questionar e isso fez com que ela parasse de acreditar em Deus. Então acontece que a gente viu toda essa mudança, porque então, que isso gerou um trauma para a Hibana, afinal ela não entendia o porquê dela ter ficado viva, então digamos que assim ela perde a fé e a esperança e ela só começa a se importar com status e posição social, pois se as suas companheiras que eram pessoas boas foram mortas e ela estava viva, ela não se importava mais, digamos, em ser toda atenciosa, meiga quando ela era criança, e agora só começou a agir como uma Akuma, como ela mesma disse. Então agora, tendo explicado o passado dela, percebemos que com o final, digamos, após ter sido derrotada, ela começou a pensar que ela não tinha mais nada, e agora as próprias chamas dela a deixaram. Então acontece que ela ficou num estado meio que bem triste, depressivo. Então ela falou que não tinha mais nada, o que ela poderia fazer? E acontece que daí vem o Shira e fala pra ela que ela tem um herói, e sempre que ela precisar dele, é só gritar o nome dele que ele vai ajudá-la, e sem obrigação nenhuma, porque essa é a função do herói. Então, tipo, foi aquela frase que fez ela se apaixonar. Quem não iria se apaixonar pelo Shira? Até eu casava com o Shira. Então, tipo, foi espetacular isso, por conta que, tipo, ele mostrou mesmo que, independente de como ela agiu, como ela estava fazendo, ela foi uma vítima também das chamas. Então, digamos que após ter sido derrotada, agora ela vai começar, digamos, a lembrar do laço de seus companheiros, ela vai começar, digamos, a lembrar da própria Iris, que é uma pessoa que nunca desistiu dela. Então foi bem interessante isso, particularmente eu gostei. Acredito que a Iris ter falado que, digamos, todas no convento achavam que ela era a heroína delas, que ela sempre era a pessoa segura com que elas poderiam recorrer, foi muito legal isso, pois fez com que a Hibana já começasse a mudar um pouco a sua personalidade para uma pessoa que voltaria um pouco a ser bem. Então vemos que aí começa a mudança da personalidade da Hibana, digamos que ela volta a olhar, digamos, a todos à sua volta e não se importa só, digamos, que com si própria. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar até o momento do episódio de número 6 de Fire Force. Um episódio que foi muito bom desde o começo até o final. Particularmente, eu gostei muito deles terem adaptado fielmente, digamos que esse arco, esse capítulo do mangá, por conta que foi focado realmente na luta da Hibana contra o Shira. Focou, digamos que no passado dela, então era tudo que eu queria ver, eles foram bem fiel. Eles tiraram partes que eram irrelevantes e tipo, nem era referente a Hibana. Então eu gostei, acho que foi muito boa a adaptação, bem fiel. Mas para concluir, vamos falar da cena da Hibana, digamos que cumprindo a sua promessa com a Iris, pois a gente viu que a Iris estava que nem um filhotinho, ela estava pedindo para que ela fizesse um carinho na sua cabeça e fizesse aquelas chamas, aquilo que ela fazia quando era pequena. Então a gente viu que a promessa era que se a Iris tivesse perdido a timidez, ela iria mostrar as flores em chamas novamente. E vimos que a Iris cumpriu, afinal ela foi na 5ª brigada sozinha atrás da Hibana. Então já mostra que alguém perdeu realmente a timidez. Então ocorre que a Hibana realmente cumpre a promessa, ela faz as flores e dessa vez são Iris, flores referentes ao nome da nossa querida Shista. Então foram flores bem bonitas, falando visualmente, digamos, lembrando do passado, da ligação da Shista e da Hibana. Foi legal ter visto, digamos que, essa ligação das duas. Então eu gostei bastante dessa cena. E vemos que após a ending, ainda teve cenas pós-créditos. E essas cenas foram a cena da 5ª brigada destruída no chão. Por conta que a gente viu que o Shira já falou, caraca, o Hinawa foi meio que bichinho aqui, não é mesmo? Tipo, ele só pensou isso, porque ele nem podia falar que foi o Hinawa. Então acontece que eles começam a pensar numa desculpa, porque como é que eles vão dar isso para as empresas que são responsáveis, digamos que pela corporação, pela Fire Force? Então a Hibana já pensa em falar que foi uma simulação entre a 5ª e a 8ª brigada. E o Obi falou que iria cuidar de tudo isso, pelo que o Shira havia falado. Então acontece que a Iris dá a ideia da 5ª e da 8ª brigada jantarem juntas. E o Shira já fala, você tá louca? Como é que a gente vai jantar junto com as pessoas que a gente tava se matando? E acontece que a Hibana aceita a ideia, porque já que a desculpa é
esfarrapada mesmo, vamos continuar fazendo com que seja uma desculpa mais esfarrapada, só que um pouco melhor. Então acontece que a Hibana, tipo, já fez essa desculpa porque ela queria passar mais um tempo com o Shira, pelo que deu a entender. Porque ela fala que está começando a gostar um pouco dele. Então, tipo, foi muito engraçado porque a cena já vai pro Shira e, tipo, a animação foi diferente, tipo, foi uma cara meio que sem reação, afinal ele nem sabia o que iria falar. E o mais engraçado foi ver a Shista, sério, ver a reação da Iris, que nem teve reação, ela só ficou sorrindo sem dizer uma palavra, foi a melhor. Porque a gente sabe que tem o chip aí, Shira e Iris, então tipo, foi muito engraçado ver a cena da Iris. A dela foi até melhor do que a do Shira, mas era isso que eu queria falar sobre esse episódio, eu tinha que destacar essa cena porque eu gostei muito. Então, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Fire? Antes de falarmos o que podemos esperar para o próximo episódio, eu devo dizer um aviso bem importante, ou melhor dizendo, falar sobre uma cena que não foi mostrado que era do mangá e eles preferiram cortar. Então, essa cena foi referente a Shista estar com a blusa do Shira, usando sobre, digamos, em cima dela. Por conta do quê? Por que ela estava com a blusa se ela já estava com a blusa, digamos que da Hibana? O que acontece é que a gente viu que a técnica da Hibana ainda estava fazendo esse efeito, por mais que ela estivesse inconsciente, a gente viu que as pétalas ainda continuavam queimando. Então, para que a Iris não ocorresse nenhum perigo de ter sua pele queimada ou algo do tipo, mesmo estando com a blusa da Hibana, o Shira já quis fazer uma precaução e ele deu a blusa e colocou em cima dela, tipo, mesmo que ela não quisesse. Então foi uma cena bem legal que tem no mangá, só que daí a adaptação cortou. Então, para todo caso, eu quis ressaltar para explicar por que ela já estava com a blusa do Shira. Mas agora vamos falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Fire Force, meu querido e minha querida Kohai. Provavelmente a gente verá mais da Hibana e talvez do apoio dela. Afinal, vemos que agora ela está meio que do lado, digamos, do Shira, da Iris, ela está numa versão boa dela. Então, provavelmente ela talvez ajude o Obi e a 8ª Brigada nessa investigação contra as outras. Talvez isso, mas a gente vai ter que esperar o próximo episódio. Talvez mostre, digamos que o jantar da 5ª e da 8ª Brigada, a conversa da Hibana com o Obi. Talvez tenha isso, talvez não tenha, mas uma coisa eu garanto, próximo episódio, a gente assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Fire Force. Mata, né?